Salve, salve minha galerinha! Léo Gonçalves de novo aqui com vocês e a nossa aula hoje, a nossa parte 2 é sobre ligação covalente, né? Já fizemos a parte 1 sobre ligação iônica, chegou a vez aqui agora da ligação covalente. E o que é essa ligação, gente? É a ligação, a união entre átomos que ocorre com compartilhamento de elétrons entre elementos com alta eletronegatividade. Ou seja, há metais que podem ser iguais ou diferentes, ou há metal mais o hidrogênio. Como a gente pode ver aqui nessa figura. Eu tenho dois átomos de cloro, dois ametais. Se você observar, tem um cloro ali que está com seus elétrons em vermelho, o outro está com os elétrons em azul. O que está com os elétrons em vermelho tem 7 na camada de valência. Se ele doar para o que está com os elétrons em azul, o que está em azul chega a 8, regra do octeto obedecida, mas o cloro lá não. Se você fizer o oposto, também vai dar esse problema. Então, doar elétrons igual a ligação iônica não dá certo aqui, ok? Eu tenho que compartilhar. O que eles fazem? Eles aproximam as suas camadas de valências e envolvem esses elétrons numa nuvem eletrônica. E o que está dentro dessa nuvem eletrônica agora pertence aos dois átomos de cloro. Então, cada um tem 6 elétrons em sua camada de valência e mais 2 elétrons na nuvem eletrônica formada entre eles. Então, os dois chegam a 8 elétrons. Isso é uma ligação covalente, tá? Poderiam ser a metais diferentes? Poderia, sem problema algum, certo? Poderia ser a metal com hidrogênio? Também poderia. Eles vão compartilhar. O que é de um também será do outro agora. Bom, você pode ter uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla. 2 ligações simples, 2 ligações duplas, 3 ligações simples, né? Poderíamos ter 3 ligações simples ou 3 ligações duplas e uma simples. Poderíamos ter 4 ligações simples, tá? Então tem várias configurações aí que eles podem fazer. Dentro de cada nuvem sempre vai existir um par de elétrons, um que veio de cada átomo envolvido, como vocês podem ver ali. Léo, eu posso envolver os tipo ali no oxigênio, eu posso envolver os 4 elétrons numa nuvem só? Obviamente que não. Tá? Eu formo pares eletrônicos, não quartetos, sextetos, octetos, par eletrônico. Ok? Que a gente forma aí. Então, isso são ligações covalentes, o compartilhamento de elétrons. O que é de um também é do outro. Tá? Fórmulas aqui para gente. Né? Nós temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é essa fórmula que você utiliza os pontinhos, ou xizinhos, coraçõezinhos, florzinhas, a figura que você quiser utilizar para simbolizar os elétrons aí. Chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Tem que representar todos os elétrons, os que participam e os que não participam. Na fórmula estrutural, ou também chamada popularmente de fórmula de traços, a gente utiliza apenas o par ou os pares eletrônicos envolvidos, na forma de um traço. Então, observe ali, entre os CLs, formou apenas uma nuvem eletrônica, um traço. Entre os oxigênios, formou-se 2 nuvens eletrônicas, 2 traços. Entre os nitrogênios, formaram-se 3 nuvens eletrônicas, 3 traços. Né? E ali do hidrogênio, um traço também. A fórmula molecular, gente, ela diz quantos átomos foram utilizados. Eu não utilizei 2 átomos de cloro, Cl2. Eu não utilizei 2 átomos de oxigênio, O2. Eu utilizei 2 átomos de nitrogênio, N2. Utilizei 2 átomos de hidrogênio ali, H2. Certo? Ah, Léo, então quer dizer que se eu tivesse utilizado 8 enxofres, a fórmula seria S8? Perfeitamente. Então, no composto covalente, nós temos essas 3 fórmulas. A eletrônica de Lewis, que é os pontinhos, a fórmula estrutural, que é os traços, e a molecular, que é a quantidade de átomos
envolvidos. Tá? Polaridade das ligações. A ligação covalente ela é dividida em ligações covalentes apolares e ligações covalentes polares. Tá? A ligação covalente apolar, gente, ela ocorre quando eu tenho átomos iguais. Observe que o exemplo que eu botei para vocês, eu tenho ali H2, né? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Por que ela é apolar? Porque ela forma uma nuvem eletrônica homogênea, certo? Ela é toda por igual. A ligação covalente polar, aí nós vamos ter 2 átomos ou mais átomos diferentes na ligação covalente polar. Observe que a nuvem ela é diferente. Observe que o lado do cloro é mais intenso. Por quê? Porque o cloro é o elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Ele tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. O que isso quer dizer? É como se fosse um cabo de guerra, gente. Quem é mais forte puxa o colega mais para perto de si. Como o cloro é teoricamente mais forte, ele puxa o par de elétrons mais para perto dele. Por isso que o lado dele está mais intenso ali, fazendo ele ser uma molécula formada por ligações covalentes polares. Ok? Beleza? Então, gente, valeu. Essa foi nossa aula de ligação covalente. É só isso? Só isso mesmo. Não é tão grande assim não a ligação covalente, tá? Valeu. Ainda vamos falar de ligação covalente na parte 3 lá no finalzinho com as propriedades. Certinho? Valeu. Até a próxima.